Às 18h49, gente, olha, eu estou trazendo um assunto aqui para nossa pauta que eu, enfim, considero extremamente importante, relevante, e quando ela me pede horário, eu faço questão de abrir a agenda, porque eu sei que vem assunto bom. Nós vamos conversar com a Fernanda Teixeira, a professora Fernanda Teixeira, e com a Camila Souza. Elas estão com um projeto muito legal, uma palestra Cuidando de Quem Cuida. Em primeiro lugar, quero saudá-las. Uma boa noite para você, Fernanda, tudo bem? Boa noite, Heli, obrigada pela oportunidade, é sempre muito bom estar com você. E a Camila, tudo bem, Camila? Boa noite, muito bom estar aqui, muito especial esse momento. Que legal. Ô, Fernanda, você importou a Camila? Importei, veio de Cantagalo, no Paraná, você trouxe a Camila do Paraná. Itapema. E ela veio especialmente essa semana, viu? né? Especialmente. Para fazer esse trabalho maravilhoso que vocês estão tocando aqui na região. Vários movimentos de acolhimento, tanto em Porto Belo quanto em Itapema. E para dar uma moralzinha aqui para a Rádio Cidade também, trazer conteúdo de relevância. Vamos lá. Pois é, Fernanda e Camila, explica para mim como é que surgiu o Cuidando de Quem Cuida. Cuidando de Quem Cuida é um projeto que surge a partir do encontro meu e da Fer, né? A gente fazia um curso juntas, fomos dupla de escuta uma da outra. E aí a gente começou a trocar vivência, trocar vida, dia a dia. E aí, de repente, a gente começou... Nossa, mas o que você faz aí, eu faço aqui? Como assim? Né? Vamos falar a mesma língua? Vamos levar isso pro mundo? E aí a gente começou... a sonhar, né, Fer? E começou a vir pro mundo essa ideia de que a gente precisa cuidar de quem cuida. Porque a gente olha tanto pra infância, a gente fala tanto da infância, da adolescência... Mas e os profissionais que estão guiando essas pessoas? Como eles estão? A gente precisa olhar para eles. E é aí que a gente chega até aqui, até você e até tudo que está acontecendo, né? Vocês são professoras. Eu sou psicóloga. Você é psicóloga? Psicóloga. Hoje é o dia do psicólogo, inclusive. Hoje é Parabéns a você. Obrigada. Um dia muito especial. Sou psicóloga, me considero educadora, porque também trabalho com educação, né? Trabalho dando aula de habilidades sociais e em projetos dentro de escolas também para falar sobre violência. Então, também me considero uma educadora, né? /educadora. Antes da gente mergulhar nesse projeto, Fernanda, eu quero até perguntar para vocês duas qual é a visão que vocês têm hoje sobre educação, especialmente no Brasil, e como é que vocês acham que um projeto como o de vocês, e a gente até espera que ele se multiplique, né, pode ajudar um pouco no cenário? Ai, que pergunta mais inteligente, eu adoro vir aqui por isso. Então, hoje a gente tem uma educação muito tradicional, aquela educação super industrializada, né, que a gente tem que preparar as crianças, adolescentes para acompanharem o sino para ir para a fábrica, né? Então a gente vem ainda com essa ideia e a gente precisa romper completamente. Então a gente vem da escola da educação positiva e a gente vem entendendo que se a gente continuar dessa forma do tradicional, a coisa não vai para frente. Então o que a gente acredita que a gente traz aqui? É aquilo que a gente conversou da outra vez que eu vim, acho que há 2 anos atrás. Sim. É sobre afeto, sobre se importar, sobre olhar o outro, enxergar o outro, ouvir, conexão, se conectar. É isso. Eu anteontem tive o prazer e a oportunidade de fazer uma palestra para orientadores de tutores em EAD dentro do Sistema S, no estado inteiro. E o tema da palestra foi Tecnologia aproxima, gente conecta. Né? Eu acho que tem muito a ver com isso, né? As ferramentas estão aí, mas talvez a gente precise resgatar aquele que está lá cuidando. Resgatar no sentido de que ele seja também um vetor de transformação, mas alguém que acredite no processo. Os nossos professores hoje como estão? E aí essa pergunta é tão boa porque assim, aquela máscara do avião, quando a gente vai viajar de avião é tão gostoso, aí eles falam assim, em caso de pânico, máscaras cairão. Coloque primeiro em você e depois auxilie crianças e idosos. Então nós estamos com os professores hoje sem máscara, sem respirar e tentando colocar máscara em todo mundo. E justamente o que é o nosso projeto, cuidar de quem cuida, é porque se eles não estiverem carregados, não estiverem conectados, não estiverem bem com eles, como é que eles estão fazendo pelo outro? A gente só dá aquilo que a gente tem. Não tem como eu ajudar o outro a respirar se eu não estiver respirando. E hoje a gente está mais ou menos assim. Os professores estão extremamente cansados, esgotados e tendo que dar conta. Pois é. Perdendo o propósito, né? Ô Camila, e os pais também, né? Os pais também. Então quer dizer, se o professor tá esgotado, se o pai tá esgotado, que criança nós teremos? Como é que fica, né? E a gente recebe, eu recebo na clínica muitos pais que
assim, estão perdidos, né? A sensação é o que eu faço, como eu faço, como eu ajo, porque tem tanta informação, tem tanto jeito de educar hoje em dia na internet, né? Em tantos canais, e aí muitas vezes vem essa cobrança de que eu preciso ser perfeito, não posso errar, e aí eu erro, e aí eu me culpo, e aí eu entro num ciclo, e aí esse ciclo me abre outros ciclos, outras feridas, e assim a gente vai adoecendo, né? Meninas, eu queria que vocês falassem para mim um pouquinho, dentro desse cenário que a gente desenhou, desse diagnóstico que vocês duas fizeram, como é que a palestra de vocês lida com isso? Qual é a ideia, qual é o objetivo maior da palestra e o que ela busca resgatar nesse cuidador, e aí eu estou botando aspas gigantescas, porque a gente está falando aqui de muitos universos, de muitas variáveis. O que acontece, né? A gente criou não só a palestra é uma das formas, mas a gente criou um programa, né? E aí dentro desse programa o nosso objetivo é levar saúde mental, acolhimento, proteção, visibilidade a essas pessoas. Então a gente estruturou isso e ao longo do processo a gente entendeu, isso aqui não consegue, não é só uma palestra, não é só um curso, isso aqui é um programa de saúde mental que a gente vai oferecer para as pessoas. E aí que surgiu, né? Então, mais do que uma palestra, isso é um programa e eu acho que ele tenta entregar para quem está envolvido nisso essa reconexão consigo mesmo, esse olhar para mim, para eu poder olhar para o outro, porque muitas vezes a gente acha que isso é egoísmo. A gente pensa assim, pensar só em mim, mas não é sobre pensar só em mim, é entender que se eu não tenho sustento, eu não sustento nada. E assim, eu queria trazer um pouquinho da minha história, porque hoje, o que eu falo muito pra Camila, que o que a gente traz, a proposta que a gente tem, não é teoria pura e barata. Sim. É muito tempo de estudo e coisas práticas que a gente trouxe pra nossa vida. Então, assim, quando eu tava em 2022, trabalhando num outro município, eu tava exausta, eu tava cansada. E eu cheguei numa turma que eles falaram, essa é a pior turma da escola. Então, eu já tinha os meus problemas pessoais, e aí eu chegava ali e eu tinha que lidar com essa turma. Então, assim, pensa o choque que era isso. Eles reclamavam de mim na orientação, eu reclamava deles. Eu fazia uma prova que eles não entendiam, sabe, a gente não falava a mesma língua. Até que um abençoado do meu orientador na época veio fazer o que hoje eu chamo de justiça restaurativa e cultura de paz. Ele veio mediar esse nosso conflito, para que a gente se ouvisse. E quando os alunos falaram para mim, prof, a gente não entende a sua prova. Você fala uma coisa para nós, mas na hora da prova é outra. Aí aquilo, eu falei, cara, eu posso me vulnerabilizar com eles, que eles vão entender. Porque até então eu era uma pessoa que jamais me dava intimidade com os alunos. Então, o processo que a gente passou, eu com essa turma, que era o 9º ano na época, foi muito bonito de eu conseguir me vulnerabilizar e falar, gente, eu realmente tô mal, eu não tô bem, mas não é culpa de vocês. Eu reconheço isso agora. E realmente parece que eu tô punindo vocês. E aí a gente foi construindo uma relação e fomos fazendo um projeto de escrita e produção. Quando a gente chegou no final do ano, a gente fez um livro, eu com essa turma, só que eles não sabiam desse livro. E aí, quando a gente fez o lançamento, eu tenho fotos até hoje, assim, com muito carinho, aquilo foi tão curativo, e eu quero trazer para os professores isso, porque se para mim deu certo quando eu me vulnerabilizo pro aluno, quando eu busco me conhecer, quando de fato eu me permito ser parte do processo educacional, para mim também. Claro. Não só ensinar, aprender com eles. E aí a gente quer levar isso, porque se deu certo para nós, dá certo para todo mundo, se as pessoas quiserem. Agora tem uma coisa que me chamou a atenção, Camila, antes de jogar a bola para você de novo. Na tua fala ficou muito claro que foi a ação individual de um orientador. E muitas vezes isso não é política do município. Exatamente. Né? Então, até que ponto a gente vai depender e aí, entre aspas, de novo, da boa vontade ou do olhar de alguém? Óbvio, ele está ali para isso também, para mediar as relações. Mas ele poderia não ter feito nada. E talvez a situação piorasse. Sim, eu não quero nem imaginar o que teria acontecido. Então, a gente tem que falar sobre isso também, né? O quanto é importante. Eu acho que sobre essa cultura hierárquica, de você achar que você precisa estar numa posição maior para você conduzir outras pessoas, porque quando a gente conversa com a Fer e durante as nossas trocas, a gente tem muito essa ideia de
horizontalidade. Eu quando também chego em sala de aula com os meus pequenos, ou mesmo nos projetos, o que eu mais falo, eu respeito vocês. E se vocês me respeitarem, todo mundo se respeita, porque eu não sou mais do que ninguém aqui dentro. E vocês não são mais do que eu também não sou mais do que vocês, não é porque eu estou numa postura aqui na frente de educadora, de facilitadora, que eu tenho que gritar, que eu tenho que, né, dar ordens. Então, eu acho que a gente precisa, é um trabalho de formiga, porque a gente precisa quebrar essa cultura de que autoridade é autoritarismo, né? Que eu preciso chegar e mandar e todo mundo tem que obedecer. São coisas diferentes, né? São coisas diferentes. Ô Camila, você tocou num ponto que eu considero extremamente importante, porque a gente olha para o Brasil hoje, a gente, sei lá, tá beirando aí 3 milhões de profissionais envolvidos com educação, e a gente tem em torno de 10% desses profissionais doentes, e muitos deles afastados por problemas de saúde, enfim, estresse e aquele burnout, e daqui um pouco vira algo extremamente físico, enfim, quer dizer, se os municípios não passarem a olhar para as normas, porque você falava agora há pouco, Fernanda, tem uma norma, inclusive, obrigando os municípios a trabalhar exatamente com isso. É difícil pensar em um futuro de paz emocional, né, dentro do ambiente, que é um ambiente de conflito, infelizmente, hoje. Com certeza. E eu falo que a NR1, ela veio ano passado, assim, no momento propício, porque depois da pandemia mexeu muito a estrutura, né? Fez a gente olhar para alguns pontos que a gente não olhava. E aí a nova NR1, ela vem justamente prever que todo espaço, todo ambiente precisa prever os riscos psicossociais, não só os riscos físicos. Porque hoje nós temos profissional o técnico de segurança do trabalho, que está lá para garantir que você está com o seu EPI, do som, do ruído, se você trabalha em altura e tudo mais. Só que ninguém está prestando atenção que o que está adoecendo os funcionários, não só da educação, num geral, é o ambiente. Porque o que é um ambiente escolar hoje? Num geral, não estou falando de um lugar específico. É muita fofoca, é muita regra, é muito chefe, não líder. É muita gente... É muita demanda em cima desses profissionais. Antigamente, antes da pandemia, a gente tinha um quadro com recados, a gente olhava o recado, a gente olhava no olho, dava o recado. Agora, tudo é no grupo do WhatsApp. Tudo. E hiperconectado, né? E aí, a gente trabalha de 7h45 às 5h30 e simplesmente 7 horas chega a mensagem. Sábado chega a mensagem, domingo chega a mensagem. A gente não tem direito a desconectar. Sabe? É uma violência que é feita. Sem dúvida. Né? Com todo profissional que passa por isso. Então, o que a NR1 quer? Ela não vai trazer psicólogo para dentro da escola, para atender individual. Ela vai identificar quais são os riscos que tem aqui. O que está acontecendo? Aqui é um clima de fofoca, gestão que, infelizmente, age como com coação. Enfim, a gente vai identificar tudo que está acontecendo ali, que pode estar adoecendo esses profissionais, que está gerando esse atestado, né? Esse diagnóstico, esse mapeamento, identificação. E aí a gente vai conseguir analisar, então, o que a gente faz a partir de agora. Então, nós identificamos que nessa unidade escolar, nesse ambiente de trabalho, é isso aqui que está pontuando. As pessoas não conseguem conversar, é sempre uma hierarquia, né, que alguém define e a gente só tem que cumprir. Então, a gente vai trabalhar essa relação para melhorar o ambiente. Porque a gente tem vários estudos hoje que comprovam, boa parte das coisas são genéticas, mas um tanto é o meio. Então, a gente não pode ignorar isso. É o contexto que você vive naquele momento. Ô, Fernanda e Camila, conta pra mim o seguinte: vocês hoje já tiveram uma experiência dentro de uma escola em Porto Belo, né? Sim. Queria que vocês contassem um pouquinho dessa experiência em Porto Belo hoje, e já fazendo um convite, salvo me engano, vocês têm outras ações para realizarem na região, amanhã também. E claro, no final até, Fernanda, eu vou pedir para você deixar o seu telefone, caso outras escolas queiram fazer esse trabalho de acompanhamento com vocês também. Conta pra gente como é que foi hoje lá em Porto Belo. Hoje foi muito especial, né? Hoje a gente foi acolher pais de crianças atípicas. E a ideia era ela deixar eles falar. Traz aqui a sua demanda, o que está acontecendo. E até a gente estava falando ali com a Fer, né? Uma coisa assim que poderia passar despercebida, mas a gente percebeu. Todos eles vieram de preto. Então, o preto, ele é uma cor pesada que puxa para um luto. E todos eles desabafaram, trouxeram as questões, a violência, o preconceito. Então, foi um momento, assim, muito especial, muito amoroso, que a gente pôde viver com aqueles pais, de troca, de olha aqui, como que tá o teu emocional? Como que você tem se sentido
nesses últimos tempos e passando por toda essa situação, desde o diagnóstico do teu filho, por exemplo. E com isso a gente foi construindo essa conversa e, enfim, no final, todas elas queriam voltar, queriam que fizesse isso mais vezes. Tinha um pai também, nossa, elogiamos muito ele, legal. Porque, infelizmente, às vezes a gente não vê tanta participação do masculino quanto do feminino, né? E foi muito legal, assim. E aí, quando a gente vai pro chão, né? Pro chão da sala, como diz a Fer, a gente entende que, não, isso aqui tem propósito, isso aqui tem sentido, não dá pra parar, né? Não dá pra parar. E foi muito especial porque todos falaram, não teve ninguém que ficou na sua. E a gente faz, é um momento de acolhimento mesmo. A gente leva várias dinâmicas, várias propostas, nem tudo a gente faz porque não precisou. Eles estavam realmente, apesar de estarem de preto, que o preto é meio, tô fechado, eles se abriram ali. Foi muito especial. E uma mãe... Qual foi a escola hoje? Hoje foi o NDI Primeiros Passos. Primeiros a diretora Passos, Juliana nos convidou. Juliana, querida. Eu trabalhei lá no começo do ano, Juliana então é uma eu falo querida. que ela é maravilhosa, é muito competente, muito amorosa. E os pais enfatizaram isso, que desde que ela chegou, que assumiu a gestão, eles percebem o apoio, a mudança, o acolhimento que tem lá no muito espaço, bom. né? E aí, o que foi mais interessante, que me chamou a atenção, é que os pais falaram, a gente defende nossos filhos com unhas e dentes. E a gente às vezes sai com os nossos filhos, a gente é muito julgado, porque as pessoas não entendem uma crise do que ela aconteceu, nós estamos acalmando. As pessoas, elas julgam muito a gente, então isso a gente sofre. Sim. Eu falei, eu sonho com uma sociedade onde as pessoas olhem para uma criança com uma crise e ela respeite aquele momento. Tirem esse olhar adultocêntrico, julgador, né? Porque é um olhar do adulto, não é um olhar sobre a criança mimada. Não é um olhar sobre essa mãe não dá limite. Não é um olhar sobre a perspectiva da criança, né? O que aquela criança tá dando conta? É o olhar, tipo, o que o adulto tá me incomodando, sou adulto, tira daqui. E pra amanhã, vocês vão onde? Amanhã nós vamos pra 2 lugares. Tá. A vida é tão abundante, né? Tá cheia a agenda, coisa boa. Na terça, eu já fiz sozinha antes dela chegar, esse café também que Porto Belo tá fazendo ali com as famílias, no colégio, na escola Maria Benta da Silva Cabral. Muito legal. Da diretora Ana. Foi um momento também muito especial e, assim, emocionante. Elas falaram, elas se conectaram. Só parabenizar a secretária de Educação do município de Porto Belo, que, enfim, permite que as escolas abram essas portas, que é fundamental. É muito especial. E aí, a outra situação foi... amanhã, lembrei onde é que eu tava. Amanhã nós vamos fazer um café. A escola vai fazer um café, né? A escola Catarina Guerreiro. Legal. Que também eu trabalho lá. Então, todas as escolas que eu trabalho, eu quero entregar, eu quero poder contribuir de alguma forma. E aí, amanhã, a Camila vai pra lá, pra fazer acolhimento com esses pais. Enquanto eu vou estar aqui no Centro Novos Caminhos, acolhendo os professores. Então, semana passada, eu pedi oportunidade pra Silvia, na Secretaria de Educação, sabendo que amanhã é parada pedagógica, né? Eu falei, já que você não tem nada pra de manhã, me deixa fazer, deixa a gente entregar a nossa vivência pros professores. Ela falou, tudo bem. Aí na segunda-feira eu mandei o link de inscrição e foi muito especial, porque eu falei, eu vou atender 40 professores. Aí quando chegar em 40, eu fecho a lista de inscrição. Daí ontem, a gente teve reunião com a Karen Krug lá em Camboriú. E ela uma também, correria, né? Ela vai nos oportunizar também uma fala com os diretores, um momento lá no dia 9/9, eu tô bem... Assim, todo mundo que eu tô chegando tá abrindo portas, sabe? A secretária de Camboriú. Isso, eu tô muito, muito, muito feliz com todos os nossos gestores aqui do município que estão se preocupando mesmo com essa parte da educação. E aí, quando a gente saiu de lá super feliz, porque a oportunidade que a Karen nos deu em Camboriú, a Camila falou, deixa eu ver como é que estão as inscrições aqui. Adivinha quantos inscritos tem? Quantos? 122. Meu Deus, que Deus. Muito bom, muito bom. Então amanhã eu vou ficar aqui, vou começar amanhã com os professores, a Camila vai estar lá, a hora que der 9 e pouquinho ela sai, vem pra cá, pra gente terminar amanhã com os professores juntos aqui. Pô, Fernanda, Camila, que legal, viu? Parabéns pelo trabalho, parabéns pelo projeto, que Deus abençoe vocês nessa iniciativa. E eu vou pedir, Fernanda, para você deixar o seu telefone, caso realmente alguém tenha interesse em conhecer um pouco mais sobre esse trabalho e levar para sua escola, seja escola pública municipal, pública estadual, seja escola privada. Acho que é um trabalho que vale a pena investir, porque quando a gente está com a cabeça boa, a tendência é que as coisas funcionem bem. Tudo funciona. É verdade. Fernanda, por favor. Obrigada. Então, vocês podem me encontrar no WhatsApp 479-9144-1681 e o nosso perfil profissional é o @despertarnaeduca.
Fernanda, obrigado. Eu que agradeço, Heli. Camila, volte sempre. Você já conhecia a região aqui, Camila? Não conhecia. É? Tô turistando. Quando dá. Vai dar pra pegar uma praiazinha no final de semana? Não, amanhã vai, né? Amanhã tem que dar um jeito. Amanhã tem, que eu volto Nem que amanhã seja à pra molhar os tarde, nem que pezinhos, seja né? só pra dar uma... Pra dar uma coisinha. Se Camila, benzer lá. obrigado. Volte Obrigada, sempre, viu? Quando amei estiver tá na aqui. região de novo, vem aqui Com na rádio. certeza. Fernanda, brigadão. Obrigada. Parabéns pelo trabalho de vocês. Obrigada, viu? Acho que esse despertar para transformar é algo que a gente precisa tocar no coração de quem atua com a educação, né? Em qualquer que seja o nível e o âmbito. É a nossa missão. Tem que acreditar nisso. Eu digo sempre nas minhas palestras também, Fernando, que quando a gente deixa de acreditar, um grande problema, um grande peso você carrega sem precisar, né? Ninguém é obrigado a passar por nada que não queira. Então, para estar em determinados pisos sagrados, como é o chão sagrado de uma escola, tem que estar sempre instigado a fazer o melhor mesmo. Mas cuidando do corpo, da mente, cuidando do ambiente, e vocês falaram muito disso aqui, né? Então que seja uma política municipal mesmo, que não sejam só ações isoladas, para que a gente possa cuidar da cabeça das pessoas. E o mais legal é que as pessoas querem, né? Porque 120 inscritos, as pessoas não são obrigadas. Quero não... fotos, hein? Elas foram convidadas, então as pessoas estão sedentas por isso. Quero fotos, tá? Não, eu vou te mandar Manda tudo. pra gente. Pode Meninas, deixar. obrigado. Obrigada, viu? Boa noite. 19h10.